vocês por isso. Salmo 124, o verso 1, que diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, o verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Queremos ser bem objetivos. Temos ainda a apresentação da pequena Martina, temos ainda a Santa Ceia para ministrar, e eu quero estar dentro do nosso horário e não enfadar os irmãos também. Como eu disse, este salmo é um salmo bem conhecido da igreja. Eu mesmo já algumas vezes eu mencionei ele aqui nesse altar, e algumas vezes em algumas outras ocasiões eu falei alguma coisa a respeito deste salmo, deste cântico, mas o Espírito Santo tem colocado no meu coração. É um salmo que eu gosto muito. São dois salmos que eu admiro, o Salmo 124 e o Salmo 126, que é o Salmo da peregrinação, né, que é um salmo missionário, que é um salmo de restauração, que vai falar acerca do povo quando retornaria da Babilônia, do exílio, do cativeiro, e voltaria para a sua terra, né? E voltaria para o seu lar. Então, é um salmo que eu gosto muito, o Salmo 126 e o Salmo 124, por causa da expressão do salmista e do reconhecimento que ele deixa para nós quando ele vai falar e quando ele vai salmodiar este salmo. Quando nós olhamos para os salmos, que particularmente todos eu gosto muito, nós vamos entender que cada salmista ele vai expressar não simplesmente um louvor. Todos nós sabemos que os salmos são hinos, mas o salmista não expressa simplesmente um louvor, ele expressa um sentimento que sai de dentro da sua alma. Cada salmo desses está dentro de um contexto de algo que aconteceu, de algo que aquele que escreve ou aquele que vai fazer o salmo, ele esteve presente, viu ou presenciou algo que aconteceu, e através de cânticos e louvores ele vai expressar estes hinos que estão na Bíblia Sagrada. 150 salmos, 150 louvores poéticos, louvores que falam de um sentimento profundo. O Salmo 124 está dentro de uma coleção de salmos conhecidos como salmos de romagens ou cântico dos degraus, assim como os irmãos queiram entender. No total, são 15 salmos que fazem parte desta coleção, do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos que fazem parte desta coleção, conhecidos como cânticos dos degraus. Por que cânticos dos degraus? Por que cânticos de romagens? Porque eram hinos que a nação de Israel, o povo de Israel, cantavam quando
retornavam para Jerusalém todo ano das festas, em todo o tempo das festas, quando o povo se dirigia para Jerusalém. O povo cantava estes salmos, o povo entoava estes 15 salmos que são conhecidos como os salmos dos degraus, como estes cânticos de romagens, também conhecido como salmos de subida, porque o povo cantava subindo os degraus do templo até entrar na casa do Senhor. Estes salmos são salmos poéticos, salmos que contêm algo profundo para o nosso coração. O Salmo 124 é um salmo de Davi. Davi vai escrever o Salmo 122, Davi vai escrever o Salmo 124 e Davi vai escrever o Salmo 133. São salmos da autoria de Davi. E nós, quando olhamos para este salmo, que é o Salmo 124, nós vamos entender o contexto ao qual leva o salmista Davi a escrevê-lo, a entoá-lo, a colocá-lo ele como sendo um dos cânticos que a nação de Israel cantava quando peregrinava para as festas que aconteciam anualmente. Quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos o que leva Davi a escrevê-lo, porque este salmo fala de um reconhecimento, este salmo fala de alguém que está colocando a Deus e diante de Deus toda a adoração e também todo o reconhecimento, porque ele vai dizer: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele está reconhecendo e ele está entendendo que Deus é um Deus que esteve do lado dele. Ele está reconhecendo que esse Deus é um Deus que esteve do lado da nação de Israel. É por isso que ele está fazendo este salmo também ser um salmo onde ele reconhece a grandeza, reconhece o poder, reconhece a autoridade e a autonomia do Deus vivo e poderoso. Ele está reconhecendo que é Deus que fez ou que faria com que eles alcançassem aquilo que eles precisavam. Ele está reconhecendo no salmo que Deus é a razão de todas as coisas. Você não entendeu? Deus, ele é a razão e o centro de todas as coisas. Nada acontece se não for por causa dele. Nada acontece ou se fará se não for por causa dele. É Deus dizendo para nós aqui nesta noite: se algo acontece ou se algo irá acontecer, é por causa deste Deus, porque na mão dele está o poder, o domínio e todo o controle das coisas que são terrenas e que estão acima também do céu. Este Deus é um Deus poderoso. Ele está reconhecendo isso. E por que ele está reconhecendo, pastor? Porque quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos entender o porquê que ele está cantando, o porquê que ele vai fazer este salmo em forma desta canção e desta adoração. Quem sabe você que está aqui saiba um pouco da história de Davi, aquele moço do campo, aquele menino que está cuidando das ovelhas, aquele menino que está no campo atendendo o rebanho do seu pai, aquele menino que está ali, e alguns até olham e dizem que ele é um menino desprezado, ele é alguém que está ali e o trabalho dele é atender, o trabalho dele é cuidar das ovelhas do seu pai, alguém que está no campo, mas alguém que Deus havia escolhido, alguém que havia nomeado o Senhor para algo maior, alguém que o Senhor havia escolhido para um propósito maior. Este era Davi, aquele que Deus escolhera para que ele fosse o rei de Israel. Num tempo em que Deus mesmo já havia rejeitado Saul, a Bíblia vai dizer que Deus vai enviar o profeta Samuel para ungir alguém da casa de Jessé. E não era o mais formoso, não era o mais guerreiro, não era o mais
mais bonito, não era aquele que tinha mais aparência, não era aquele que tinha mais tamanho e estatura. Quem era pastor? Era o menino que estava no campo, era aquele que estava no meio das ovelhas, era este que o Deus vivo havia escolhido para ser o rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul, Deus havia deixado Saul já, porque já não tinha mais prazer na vida de Saul, e Deus envia Samuel para ungir o novo rei de Israel. É este homem que Deus escolheu, alguém que está lá no campo rejeitado, alguém que está lá no campo cuidando de ovelhas, alguém que está lá no campo e quem sabe por alguns até mesmo esquecido, mas este Deus escolhe, este Deus levanta, este Deus coloca entre os grandes. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que é especialista em apostar em quem ninguém quer apostar. Este Deus, ele é especialista em escolher aquele que ninguém quer escolher. Este Deus, ele é especialista em escolher aquele que ninguém dá nada. É por isso que nós estamos aqui. Quem olhava para mim e quem olhava para você dizia: não chegaria a lugar nenhum, mas o Senhor nos escolheu um dia. O Senhor nos escolheu um dia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, e eu tenho uma palavra para te dizer: Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Ele escolhe quem ninguém quer escolher. Era esse que Deus estava escolhendo para reinar. Era esse que Deus estava escolhendo para se assentar no trono da sua nação. Mas a Bíblia vai dizer que não foi um ministério de tanta facilidade, não foi um reinado de tanta facilidade, porque quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver batalhas travadas, inimigos que se levantavam, perseguições, pessoas que tentavam destruí-lo e até mesmo tirar a sua própria vida, pessoas que tentavam impedir que o projeto de Deus viesse a acontecer ou permanecer. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que quem tem chamada de Deus, ele é perseguido mesmo. Quem tem chamada de Deus, se levantariam contra também. Quem tem chamada de Deus, ele é muitas das vezes até tentado para que ele venha perder a sua vida. Mas há uma coisa de Deus que eu quero deixar para a igreja esta noite: a mão de Deus não se apartará de ti, e ele cuidará de ti, ele guardará a tua vida. Eu quero ser ousado e dizer: ele guardará a tua entrada e a tua saída. Só quem recebe esta palavra, ele te guarda, ele te guarda, ele te guarda. Pode até se levantar, mas ele te guarda. O diabo pode até tentar te matar, mas ele te guarda. O diabo pode até tentar impedir o projeto, mas ele te guarda. O diabo pode até impedir a promessa, mas a promessa dele vai se cumprir na tua vida. Muitas batalhas travadas. Um homem de guerra, um homem que lutou contra muitos inimigos. Alguns atribuem o sucesso de Salomão simplesmente ao fato dele ser escolhido para ser o sucessor, mas nós sabemos que o sucesso de Salomão começa através de Davi, seu pai. Batalhas que Deus levantara Davi, e através de Davi e do exército e do grande exército de Israel, Deus vai dar sobre a nação livramentos, e através da vida deste homem, muitos inimigos da nação vão ser eliminados. Davi, um homem de guerras, Davi, um homem de batalhas, Davi, alguém que experimentou de perto
o livramento e a mão do Senhor. É por isso que ele vai escrever o Salmo, aonde ele vai dizer: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. E ele repete no verso 2: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ele está dizendo: se não fosse o Senhor, nós não teríamos vencido. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam destruído a nossa vida. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. O que eu quero aplicar para você aqui esta noite, que existe um problema e um perigo muito grande quando nós não conseguimos compreender que a razão daquilo que acontece na nossa vida é a pessoa do nosso Deus. Há um perigo muito grande quando eu bato no peito e penso que é eu que sou a razão de tudo que está acontecendo. Escute o que eu vou te dizer. Davi está dizendo: mesmo que eu tenha um exército, mesmo que eu tenha meus 30 valentes, mesmo que eu seja preparado para a guerra, quem foi a razão de eu ter vencido foi ele. Foi o Senhor, foi Deus Todo-Poderoso. Por causa dele. O perigo está naquele que procura tirar a glória de Deus, atribuir para aquilo que ele possui a razão do seu sucesso. Eu estou aqui dizendo sobre um segredo que vai, aleluia, participar da tua vida até a volta de Jesus. Se você quer ter sucesso e se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, entenda uma coisa: é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Não é por causa do diploma, não é por causa da quantidade de seguidor que eu tenho no Instagram, não. Entenda uma coisa: não é porque o meu nome está no cartaz, não, é porque, pastor, é por causa dele. Porque se não fosse ele, eu não teria chegado aonde cheguei. Perigo é quando atribuímos a força do nosso braço, o sucesso ou aquilo que conquistamos. Davi está entendendo uma coisa: eu até tenho condições de ir para a guerra, eu até tenho um exército poderoso, porque no tempo de Davi tinha. Eu até tenho os 30 valentes, homens poderosos em batalha. Mas por que é que eu venci? Porque o Senhor esteve do meu lado. Porque o Senhor esteve do meu lado. Oh, aleluias. Porque Ele esteve comigo. Esta é a razão do meu sucesso, a razão do sucesso ministerial e do reinado de Davi. Está em uma coisa: o que é, pastor? Ele entendeu que ele só alcançaria se Deus estivesse do lado dele. O problema está aqui: tem gente que até começa sendo dependente de Deus, tem gente que até começa atribuindo a Deus a razão daquilo que ele está vivendo, mas no decorrer da caminhada empina o nariz, acha que é o dono de tudo, acha que conhece demais, deixa de ser humilde e aparta ele de Deus. Deus já não consegue mais ser a razão e o centro, e quando isso acontece, começa o primeiro declínio, aonde o ministério começa a cair, a sucumbir, e aí muitos estão se perguntando por que disso, mas é porque esqueceram que eles só chegaram aonde chegaram porque Deus esteve do lado. Porque quando Ele não estiver, nós não chegamos e não alcançamos nada. Por causa dele. Ele está dizendo que a razão do sucesso é porque Deus esteve com ele. É porque Deus nunca se apartou de estar do lado dele. E quando aconteceu de se apartar,
ele vai entender e escrever o Salmo 51, aonde ele vai dizer: coloque em mim, aleluias, um coração novo, renova em mim um espírito reto, e não aparte de mim a tua presença, porque ele entende que sem Deus ele não conseguiria, sem Deus ele não conseguiria chegar e não alcançaria aquilo que ele precisava alcançar. A razão daquilo que nós temos é o Deus que todo o poder tem nas mãos e nos levantou. A razão de nós chegarmos é que Deus não se apartou de mim e de você. É por isso que nós chegamos, é por isso que nós alcançamos, é porque Deus tem estado do nosso lado. Texto no original quer dizer que Deus, ele tem permanecido do nosso lado. Quantas são as vezes que nós olhamos e até pensamos que estamos sozinhos? Quantas são as vezes que no decorrer da caminhada nós olhamos e quando buscamos até mesmo tentar pegar alguém para nos ajudar no momento difícil, nós não alcançamos ninguém? Todos viraram as costas, todos abandonaram, todos deixaram. Mas não é para você ficar bravo com isso, é para você entender uma só coisa: é que pode todo mundo até te abandonar, é que pode todo mundo virar as costas para você, mas Deus está dizendo: eu tenho permanecido do teu lado. Eu tenho permanecido do teu lado. Você olha e não vê ninguém, você pede socorro, ninguém escuta, você chora e nem quem está próximo de você consegue ver as suas lágrimas. Quantas são as noites que você olha e não consegue dormir, não consegue pregar os olhos e não consegue descansar, porque há uma aflição dentro da tua alma e você tenta pedir socorro, não consegue. A voz embarga e não sai, e você não tem para onde falar, e muito menos quem consiga ouvir, e você pensou: é o meu fim agora. Mas Deus está dizendo: ele não te abandonou, ele permaneceu do teu lado, ele permaneceu do teu lado, ele tem permanecido, ele tem permanecido. Pastor, eu não vejo. Você pode até não ver, mas você sabe que você só está de pé porque ele tem permitido. Você só permaneceu de pé quando você enfrentou essa guerra, quando você passou por esta batalha, porque ele esteve do teu lado, porque ele não te abandonou por nem um segundo. É você no seu pensamento, é o diabo algumas vezes até colocando na tua mente e dizendo que você está sozinho e que será o fim. Mas Deus está dizendo para esta igreja esta noite: eu tenho permanecido, eu tenho permanecido do teu lado. Ele é um Deus que não nos abandona. Davi está dizendo que esse Deus não é um Deus que só esteve por um momento, não é um Deus que só esteve em alguma ocasião, não. Aleluias. Porque o Deus que você serve, ele está no momento bom, mas também está no meio do vale. É o Deus que está contigo no meio da bênção e também está contigo na provação. Davi está dizendo: ele não é um Deus momentâneo, ele não é um Deus por algum tempo, ele não é um Deus que vai estar por algum minuto. A promessa dele não é limitada ou tem prazo de validade: eu só estarei até aqui. Não, Deus está dizendo que ele vai permanecer do teu lado. Pode acontecer o que vier, mas ele estará do teu lado. E aí ele encerra o salmo com o verso de número 8, quando ele entende uma coisa: o meu socorro vem do Senhor, que fez
os céus e a terra. Aleluias. Sabe o que ele está dizendo? O meu braço não será suficiente, a minha habilidade não será suficiente, as minhas estratégias de guerra não serão suficientes. Eu só vencerei porque nele eu encontro socorro para minha alma. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite para alguém? Você até pensou que o teu socorro está em alguém que você conhece, mas Deus está dizendo: o teu socorro vem de cima, o teu socorro vem do Senhor. O mesmo salmista Davi escreve no 121, quando ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E a pergunta que ele mesmo faz, ele mesmo tem a resposta, porque quem sabe que Deus permaneceu do lado dele, sabe que Deus sempre será o socorro bem presente que ele precisa. Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ele tem socorro para alguém aqui. Ele ainda é o socorro que você precisa. Eu sei que tem gente aqui que chegou na confiança do seu próprio braço, na sua própria habilidade, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que não adianta. Nós podemos até ter habilidade, mas só vai cessar a tempestade se ele estiver no barco. Sabe por que os discípulos lutaram e perderam as forças no meio da tempestade? Eram pessoas habilidosas, eram pessoas formadas e que tinham habilidade com o ar e também com a embarcação, mas só venceram quando ele se levantou lá debaixo do porão do navio, e a Bíblia diz que ele levantou a mão e acalmou o vento e acalmou a tempestade e houve grande bonança. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Tem momentos que a tua habilidade não vai funcionar e só vai vencer se ele estiver no barco. Se coloque em pé comigo. Aleluias. Só se ele estiver no barco. Deus está dizendo para nós aqui essa noite: ainda que você sinta estar sozinho, ainda que você olhe e todos os amigos viraram as costas e te abandonaram, pastor, o senhor está querendo dizer alguma coisa? Não, eu estou dizendo que nós não estamos isentos de enfrentar momentos dessa forma, mas o que importa para nós que servimos a Deus é entender que quando todo mundo virar as costas, o Senhor estará do teu lado com a mão estendida. O Senhor não apartará de ti a sua misericórdia. Ainda que você chore calado, ainda que você sofra sozinho e você olhe e não veja ninguém, Deus está dizendo: eu estou do teu lado. Há um bálsamo que o Senhor derrama, há um bálsamo que o Senhor derrama sobre nós, e no momento da angústia, e no momento da dor, e no momento da tristeza, o Espírito Santo está dizendo para você: fica tranquilo, é só o vento, mas eu ainda estou no barco para te dar o livramento que você precisa. Quero orar por você, e o meu sonoplasta pode devolver aqui o retorno que eu preciso. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, aleluias. Eu quero orar por você nessa noite. Rápido, sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar, porque nós estamos já esperando, indo para nós ministrarmos a Santa Ceia, aleluias. E eu quero estar orando por você. Você que nessa noite entende uma só coisa, que é Deus que vai, aleluias,
ser a razão de você alcançar e de você vencer. Eu quero profetizar e dizer para alguém que está aqui, jovem, aleluias, que está me ouvindo: o sucesso não está na quantidade de amigos que você tem no Facebook ou no Instagram, nem na conta que você possui. O sucesso do teu ministério, da tua família, da tua casa, do teu casamento está no Deus Todo-Poderoso. Se Ele estiver do teu lado, vai tranquilo, Deus vai aplanar o caminho, você vai chegar aonde tem que chegar, e Deus vai te honrar na terra. Mas se Ele não tiver, é a noite oportuna hoje de você dizer: Senhor, eu te convido, toma conta, vai na frente, Senhor, vai na frente do negócio, vai na frente, Senhor, vai na frente, porque se Ele estiver do teu lado, vai ter vitória garantida, aleluia. Vai ter vitória garantida, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, feche os seus olhos, amado Deus e querido Pai. Nós pregamos uma palavra aqui essa noite. Eu sei, ó Deus, que alguns chegaram aqui se sentindo sozinhos. Quantas as vezes, ó Pai, que alguns que estão aqui vieram na frente desse altar, oraram e parecia que o céu está fechado, parecia que o céu estava de bronze. Quantas pessoas que estão aqui, Senhor, que ninguém viu ele derramar a sua lágrima, porque ele estava escondido no seu quarto, ele estava trancado no seu quarto, e quando ninguém estava olhando, ele chorou, porque não via mais uma saída. Quantas pessoas que estão aqui, Senhor, que têm passado por turbulências, estão vivendo um momento difícil, mas nessa noite eu preguei uma palavra. Tu és o Deus que tem permanecido do nosso lado, Senhor. Tu és o Deus que não abandona, Tu és o Deus que está com eles, Tu és o Deus que está do lado deles. E eu quero crer nessa noite que haverá um sinal, se é verdade, Pai. Eu que talvez não tenha pulo, talvez não tenha ninguém caindo, mas eu quero dizer, esta pessoa, Senhor, se é verdade que o Senhor está do lado dela, ela não sairá da mesma forma, ela sairá diferente daqui, ela sairá diferente daqui. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Deus abençoe.